Não passas de uma falhada da universidade. Nem penses em aparecer nesta família outra vez. Essas foram as últimas palavras que ouvi da minha mãe antes de ela bater a porta com força, deixando-me do lado de fora. Fiquei ali, parada, diante do portão da casa onde cresci, com a mala aos meus pés, a observar pela janela a minha irmã mais nova, Catarina, a rir-se com os nossos pais na sala de estar. Isso aconteceu há 7 anos, quando eu tinha 22. Agora tenho 29. Chamo-me Inês Duarte, e naquela altura eu era o motivo de vergonha da família. A filha que não correspondia às expectativas, a que não brilhava, a que era demasiado banal para merecer amor ou apoio. A Catarina, por outro lado, era tudo o que eu não era. Bonita, inteligente, ambiciosa. E, acima de tudo, o orgulho dos nossos pais. Crescemos em Porto, numa casa grande perto da Foz. E desde cedo aprendi que o amor ali era condicionado. Os meus pais, proprietários de uma empresa de consultoria, tinham uma lista de exigências para as filhas. Devíamos ser bonitas, distintas, perfeitas e servir como reflexo do sucesso deles. A Catarina encaixava nesse molde sem esforço. Eu, não. Lembro-me perfeitamente do momento em que tudo desabou. Estava no meu 3º ano da universidade, a estudar design gráfico na Escola das Artes. Adorava o curso, criar, misturar cores, transformar ideias em formas visuais. Sentia-me viva. Mas os meus pais odiavam. Queriam que eu estudasse direito ou gestão, algo de prestígio, de que pudessem gabar-se nos jantares com os amigos. O design é para quem não consegue fazer um trabalho sério, disse o meu pai, quando lhe contei sobre a minha escolha. Estás a desperdiçar o nosso dinheiro com disparates. A minha mãe era pior. Nunca perdi a oportunidade de comparar-me com a Catarina, que estudava medicina. A tua irmã vai ser médica, Inês. E tu? O que vai ser? Uma rapariga que faz desenhinhos no computador? As críticas corroíam-me por dentro. Cada telefonema transformava-se num interrogatório. Cada visita à casa, num sermão sobre o meu futuro, o meu corpo, as minhas falhas. Deixaram-me claro que eu era uma desilusão. Quando comecei a lutar contra a depressão e a ansiedade, disseram-me que era drama. Quando as notas baixaram, ameaçaram cortar o apoio financeiro. Tentei resistir, mas a pressão tornou-se insuportável. A minha saúde mental desmoronou. Deixei de ir às aulas, deixei de comer direito, deixei de acreditar que valia alguma coisa. E numa noite especialmente escura, decidi sair da universidade. Não porque quisesse, mas porque já não via saída. Quando lhes contei, a explosão foi imediata. A minha mãe gritou durante horas. Chamou-me inútil, embaraço, vergonha. O meu pai limitou-se a olhar para mim com nojo e disse: Já não tenho filha. A Catarina, encostada à ombreira da porta, observava com um leve sorriso. Ela sempre sentira prazer em ver-me cair. Fazia-a sentir-se ainda mais perfeita. Deram-me uma semana para sair de casa. Sem dinheiro, sem teto, sem família. Estava completamente sozinha e aterrorizada. Durante meses, andei de sofá em sofá, a dormir em casas de amigos, a fazer biscates para sobreviver, servir mesas, trabalhar em lojas, limpar escritórios à noite. Sentia que tinha chegado ao fundo. Mas algo mudou em mim nesses meses sombrios. Talvez fosse raiva, ou desespero, ou simplesmente teimosia. Decidi que não deixaria que eles definissem quem eu era. Que não aceitaria o papel de falhada. Guardei cada euro que ganhava. Ensinei-me a usar softwares avançados de design com tutoriais gratuitos online. Construí um pequeno portfólio. Ofereci-me para criar logótipos e sites para cafés, lojas, pequenas empresas. Quase de graça, só para ganhar experiência. Devagarinho, comecei a erguer algo meu. Não foi fácil. Houve noites em que fui dormir com fome, porque tinha de escolher entre comer ou pagar a internet. Momentos em que quis desistir, quando a voz da minha mãe ecoava na cabeça, dizendo que eu era tola por acreditar que podia vingar. Mas continuei. E com o tempo, as coisas começaram a mudar. Os meus trabalhos melhoraram. Os clientes cresceram. As tarifas subiram. Passei de dividir um quarto num T2 velho em Campanhã
para alugar um pequeno estúdio no centro. De freelancing para fundar a minha própria agência de design, a Luz e Forma Studio. 7 anos de esforço, de noites sem dormir, de provar o contrário. Cortei todo o contato com a família. Mudei de número, de bairro, de vida. E pela primeira vez, senti orgulho em mim. Até que, numa tarde de primavera, recebi uma mensagem no Instagram. Era de uma antiga colega do secundário. Inês, vais à festa de graduação da Catarina? Vai ser no Palácio do Freixo, super chique. O coração acelerou. A Catarina terminara o curso de medicina. Claro que os meus pais fariam uma festa deslumbrante. O convite parecia uma armadilha. Por que me queriam lá, depois de tudo? Mas à medida que olhava para a mensagem, algo dentro de mim começou a mudar. Talvez fosse a altura de os encarar. Não como a rapariga despedaçada que expulsaram, mas como a mulher que se ergueu sozinha. Durante dias lutei com a decisão. Parte de mim queria ignorar, continuar em paz. Mas outra parte, a ferida, queria que eles vissem. Queria que soubessem que sobrevivi, que venci. Decidi ir. Não por aprovação, mas para olhar-lhes nos olhos como igual. Nos dias que antecederam a festa, quase não dormi. Não era medo. Era uma mistura estranha de expectativa e raiva antiga que voltava à superfície. Passei noites a rever o passado, como se folheasse um álbum de fotografias que alguém tinha tentado esconder de mim. Cada lembrança era uma ferida mal cicatrizada. Lembrei-me de ter 8 anos e de mostrar aos meus pais um desenho que a professora pendurara na parede da sala de aula. Era um retrato colorido da nossa casa, feito com lápis de cera. A professora dissera: "Tens um dom, Inês. Continua a desenhar." A minha mãe olhou o papel por 2 segundos e murmurou: "Bonito, agora vai fazer os TPC." O meu pai nem levantou os olhos do jornal. Lembrei-me de ter 13 e ouvir a minha mãe ao telefone com a tia Rosa. "A Inês é tão diferente da Catarina. Não tem o mesmo encanto, coitadinha. Espero que ao menos seja inteligente." Lembrei-me de ter 16, de ganhar um prêmio num concurso de design escolar, de chegar a casa radiante e encontrar os meus pais a brindar, porque a Catarina tinha sido admitida num programa de intercâmbio científico. O meu diploma foi deixado em cima da mesa, esquecido. Essas memórias, que antes me esmagavam, agora alimentavam algo novo. Determinação. Percebi que já não precisava da aprovação deles, que já não havia espaço para culpas. O que construí era meu, fruto do meu esforço, da minha coragem e das cicatrizes que eles próprios criaram. No sábado à noite, vesti-me devagar. Escolhi um vestido azul escuro de corte simples, comprado meses antes numa boutique da Baixa, pago com o meu próprio dinheiro. Deixei o cabelo solto, maquilhei-me com sobriedade. Olhei-me ao espelho e vi uma mulher firme, elegante, segura. Saí de casa e apanhei um táxi até o Palácio do Freixo, às margens do Douro. As luzes douradas refletiam-se no rio, e o som distante de música clássica escapava pelas janelas abertas. O estacionamento estava cheio de carros caros, motoristas de luvas brancas e convidados vestidos como se fossem para uma gala. Atravessei o átrio com passos medidos. O salão principal estava repleto. Lustres de cristal, mesas cobertas de linho branco, arranjos de flores em tons de marfim. O ambiente exalava ostentação. Exatamente como os meus pais sempre gostaram. Cheguei atrasada de propósito, o suficiente para poder observar antes que alguém me visse. Reconheci rostos de tios, vizinhos, conhecidos da infância. Todos sorridentes, todos a representar o papel da família perfeita. No centro, sob um foco de luz, estava Catarina, num vestido branco elegante, com um copo de champanhe na mão e o braço pousado no ombro de um homem que presumi ser o namorado. Os meus pais estavam ao lado dela, impecáveis, radiantes de orgulho. Vi-os rir, cumprimentar, posar para fotografias. Durante um instante, o velho nó no meu peito reapareceu. Mas respirei fundo. Não vim ali para sofrer. Vim para ser vista. Aproximei-me do bar e pedi uma taça de vinho verde. Enquanto esperava, uma voz familiar soou atrás de mim. "Inês Duarte? És mesmo tu?" Virei-me. Era o professor Álvaro Mendes, que lecionava na Escola das Artes.
O único docente que acreditara em mim antes de eu abandonar o curso. Tinha o cabelo mais grisalho, mas o olhar gentil era o mesmo. Professor Mendes! Exclamei, sorrindo genuinamente. Que surpresa vê-lo aqui! Trabalho agora na faculdade de medicina, explicou. A Catarina foi minha aluna. Brilhante, muito aplicada. Fez uma pausa, examinando-me. Ouvi dizer que deixaste a universidade. Sempre me perguntei o que te aconteceu. Tinhas tanto talento? As palavras dele tocaram-me fundo. Alguém que me vira por quem eu era, e não pelo que falhei. Tive alguns problemas pessoais, disse, tentando manter a voz calma. Mas agora tenho a minha própria agência. A sério? Ele sorriu, visivelmente contente. Fico feliz. Sabia que ias encontrar o teu caminho. Conversamos por alguns minutos sobre trabalho, arte, vida. Ele parecia genuinamente orgulhoso, o que me fez sentir algo que não sentia há anos. Validação sincera. Depois que o professor se afastou, senti de novo o peso invisível do salão. As pessoas passavam, olhavam-me de relance, sem reconhecer. 7 anos eram muito tempo. A Inês, magra, desleixada e triste, tinha morrido. Aproximei-me da mesa dos doces e foi aí que ouvi a voz da minha mãe. Fiquei imóvel a escutar. A Catarina sempre foi determinada, dizia ela a um grupo de mulheres elegantes. Ah, nunca desistiu, mesmo quando era difícil. Não é como certas pessoas. O riso discreto das outras mulheres fez-me ferver por dentro. O meu pai juntou-se à conversa. Tivemos sorte, realmente. 2 filhas talentosas, a Catarina, médica, e a mais velha, a Inês, que trabalha fora, muito bem-sucedida, viaja imenso. Fiquei estática. O quê? Eles tinham me apagado e, ao mesmo tempo, inventado uma versão conveniente de mim. Um fantasma de sucesso para exibir, sem precisar lidar com a filha real que tinham rejeitado. Uma das mulheres perguntou: Ai, sim? E onde vive ela agora? Gostava tanto de a conhecer? A minha mãe hesitou um segundo e respondeu com um sorriso treinado. Está em Londres, num projeto internacional. Mandou cumprimentos, mas não pôde vir. A mentira saiu-lhe natural, como se a tivesse repetido 1000 vezes. Senti o estômago revirar-se. Quantas vezes terão dito isso? Quantos jantares? Quantas reuniões? Quantas histórias ensaiadas? Pensei em atravessar o salão e gritar a verdade. Mas detive-me. Ainda não. Precisava de saber até onde iam as mentiras antes de agir. Afastei-me discretamente daquela roda de conversas falsas, o coração a bater descompassado, a taça de vinho esquecida na mão. Precisava de ar. Mas, antes de sair, decidi observar um pouco mais, ouvir o que diziam, compreender o enredo que os meus pais tinham tecido para o mundo. Caminhei devagar pelo salão, misturando-me entre grupos que conversavam animadamente, sorrindo de modo neutro, fingindo ser apenas mais uma convidada. Em cada recanto, em cada mesa, as histórias coincidiam, como se todos tivessem ensaiado a mesma versão. A filha mais velha, a Inês que vive no estrangeiro, a empresária de sucesso que trabalha demais para vir a festas de família. Tinham me transformado numa personagem, um ornamento de status, útil apenas para enfeitar a narrativa da família perfeita. Enquanto absorvia tudo isto, vi Catarina atravessar o salão. Estava radiante. O vestido branco de seda cintilava sob as luzes douradas, e o seu cabelo loiro, pintado agora, caía em ondas suaves sobre os ombros. O namorado, um homem alto de fato escuro, seguia-a de perto, e ela parecia saborear cada olhar de admiração que recebia. Por um instante, senti uma pontada de ciúme. Não por querer o que ela tinha, mas por perceber o quanto eu tinha lutado para conquistar uma réstia da mesma validação. A Catarina passou por mim sem sequer pestanejar. Os nossos olhares cruzaram-se durante um segundo, e nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma hesitação. A minha própria irmã olhou-me como se fosse uma estranha qualquer. Seguia a uma distância discreta. Queria ouvir o que dizia. Ela juntou-se a um grupo de jovens junto à entrada. Colegas de curso, médicos recém-formados, todos cheios de riso e autoconfiança. As taças tilintavam.
Falavam de residências, estágios em Lisboa, futuros brilhantes. Catarina estava no centro, como sempre. Os teus pais devem estar tão orgulhosos, disse uma rapariga de cabelo curto. Catarina riu, aquele riso doce e vazio que sempre me irritara. Estão, sim. Foram eles que me ensinaram tudo sobre persistência. Sempre me apoiaram. Outra amiga perguntou. E tens irmãos? A resposta veio leve, ensaiada. Tenho uma irmã mais velha, mas não somos próximas. Ela fez umas más escolhas há uns anos. Afastou-se da família. As palavras bateram-me como um soco. Más escolhas. Foi assim que ela descreveu o meu colapso mental, a depressão, as crises de ansiedade, as noites a chorar até adormecer. Más escolhas. Que pena, disse outra. Sim, respondeu Catarina, encolhendo os ombros. Mas não podemos ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Ela desistiu de tudo. A universidade, os sonhos. Desapareceu. Nem sei por onde anda. O grupo abanou a cabeça, com expressões de pena. E eu ali, a poucos metros, de copo na mão, invisível, a ouvir a minha vida ser reduzida a uma anedota trágica, contada por quem me devia ter amado. Durante segundos, lutei contra o impulso de confrontá-la ali mesmo. De gritar, estou aqui! Olha bem para mim! Mas forcei-me a ficar. A minha raiva precisava de direção, não de descontrolo. O momento certo viria. E quando viesse, seria impossível ignorar-me. Afastei-me lentamente e procurei um canto mais calmo. O barulho do salão parecia distante, abafado por uma espécie de zumbido interno. Fui até ao terraço, onde o ar fresco da noite me envolveu como um bálsamo. A vista era deslumbrante. O Rio Douro refletia as luzes da cidade. Os barcos turísticos já dormiam, e o murmúrio da água soava quase como um sussurro cúmplice. Apoiei-me no corrimão de ferro e fechei os olhos por um instante. Senti raiva, sim, mas também uma estranha sensação de força. 7 anos antes, eu teria fugido dali em lágrimas. Agora, sentia-me capaz de enfrentar o mundo. Enquanto respirava fundo, ouvi passos atrás de mim. Virei-me. Era uma mulher que não reconheci de imediato. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem penteado, um vestido azul marinho elegante. Está a precisar de uma pausa também? Perguntou com um sorriso simpático. Sim, o salão é um pouco intenso. Compreendo perfeitamente. Sou a Helena Souza, colega do pai da Catarina. Trabalhamos juntos há muitos anos. O nome fez-me estremecer. Uma colega do meu pai. Mantive o rosto neutro. Prazer, Inês. Inês? Repetiu ela, franzindo o sobrolho. O seu nome é-me familiar. Já nos conhecemos? Não creio. Ela inclinou a cabeça, observando-me. Tenho a certeza de que já havia algures. Talvez em fotografias. Oh, meu Deus, é a Inês Duarte, não é? O coração apertou. Fui apanhada. Sou sim, confirmei, com um sorriso controlado. Os olhos dela iluminaram-se. Que alegria! Os seus pais falam tanto de si. Disseram que trabalha no estrangeiro, que é uma empresária de sucesso. O seu pai até me mostrou umas imagens de projetos seus. Lindo trabalho. Fiquei paralisada. O meu pai, o mesmo homem que me chamara inútil, mostrava o meu portfólio aos colegas? Que espécie de ironia era aquela? É mesmo curioso ouvir isso, murmurei, tentando disfarçar a incredulidade. Ele está tão orgulhoso? Helena continuou, entusiasmada. Disse que tem 2 filhas brilhantes, uma médica e outra designer internacional. Que sorte a deles! Engoli em seco. Eles estavam a usar-me, a usar o meu sucesso, que nem sabiam que existia, para polir a imagem deles. Era uma apropriação descarada daquilo que construí sozinha. Desculpe-me, Helena, preciso de ir ao interior. Interrompi, com a voz trêmula. Ela acenou, sorridente, sem perceber o turbilhão que me consumia. Entrei de novo no salão, mas o ar parecia pesado, sufocante. As conversas ecoavam como murmúrios falsos. A minha raiva fervia sob a pele. Precisava de provas. Precisava de expor aquelas mentiras, não com gritos, mas com fatos. Peguei discretamente no telemóvel e abri a aplicação de gravação de voz. Comecei a registrar tudo.
As frases, os elogios falsos, os comentários sobre a Inês que vive fora. Cada palavra seria uma peça de um puzzle que desmontaria a fachada deles. Nesse momento, vi Catarina afastar-se do grupo e dirigir-se a um corredor lateral. Esperei alguns segundos e seguia, mantendo a distância. Ela entrou numa das salas privadas, onde se realizavam pequenas reuniões de negócios. A porta ficou entreaberta. Aproximei-me em silêncio e ouvia falar ao telefone. Mãe, está tudo controlado. Ninguém perguntou por ela. Todos acreditam que está em Londres. Pausa. E se aparecer? Ela não tem coragem. Nem sabe do evento. Senti o estômago gelar. Estavam conscientes da mentira. Tinham deliberadamente excluído-me e, ainda assim, inventado uma presença conveniente. Catarina continuou. Sim, já falei com o advogado. Como ela desapareceu há anos e desistiu da faculdade, podemos reivindicar a parte dela da herança da avó. Ele diz que é possível alegar abandono familiar. O sangue subiu-me à cabeça. A herança. A avó Matilde, que nos deixara um fundo de investimento igual para ambas, para garantir que nunca vos falte nada. Eu nunca tocara nesse dinheiro. Orgulho, talvez. E agora eles planeavam roubá-lo. Ela fez a sua escolha, mãe, disse Catarina, rindo. Quem larga tudo merece ficar sem nada. Esse dinheiro é melhor usado por quem realmente fez alguma coisa da vida. Aquela frase ficou a ecoar-me na mente como uma sentença. Afastei-me lentamente, o coração aos saltos. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Mas o essencial estava feito. Tinha a gravação. Tinha as provas que precisaria para desmascará-los. Saí do corredor com passos rápidos, a tentar manter a compostura. O coração martelava-me nas têmporas, a respiração curta, como se tivesse corrido quilômetros. A sala parecia girar à minha volta. Música, risos, o tilintar dos copos. Tudo se misturava num zumbido distante. Tinha em mãos a prova de tudo. As mentiras, a manipulação, a intenção deliberada de roubar o que me pertencia. Mas, acima de tudo, tinha a confirmação de algo que sempre pressenti. Para eles, eu nunca fora uma filha. Fora apenas um espelho deformado que envergonhava na imagem perfeita que queriam projetar. Sentei-me num canto, disfarçando o tremor das mãos. Peguei no telemóvel e escrevi uma mensagem ao João Ferreira, o meu sócio na Luz Informa Studio, e o único amigo que conhecia toda a minha história. Preciso de ajuda legal. Tenho gravações. A minha família está a tentar roubar-me a herança. A resposta chegou em segundos. Não confrontes ninguém agora. Sai daí. Encontramo-nos amanhã no escritório. Traz tudo contigo. Aconselhava o sensato. Mas algo em mim recusava-se a ir embora. Durante 7 anos, eu vivera com o peso da humilhação. Não iria fugir outra vez. Voltei ao salão. A música tinha abrandado. Os convidados começavam a reunir-se perto do pequeno palco montado ao fundo da sala. O meu pai, de fato escuro e sorriso ensaiado, subia os degraus, microfone na mão. A multidão silenciou-se. Boa noite a todos. Começou com voz grave. É uma alegria ter-vos aqui para celebrar um marco tão importante. Hoje, honramos a Catarina, a nossa filha dedicada, que alcançou o sonho de se tornar médica. A sala explodiu em aplausos. Catarina, ao lado da minha mãe, fingia modéstia. Os flashes das câmaras iluminavam os seus rostos, perfeitos e treinados. O meu pai prosseguiu. Não há maior orgulho para um pai do que ver as filhas triunfarem. Tivemos a sorte de criar 2 mulheres extraordinárias. A segunda mentira da noite. Continuei imóvel, a observar. A Catarina, que dedicou anos de esforço à medicina, e a Inês, a nossa filha mais velha, que infelizmente não pôde estar presente por motivos profissionais. Disse isto com naturalidade. Está a trabalhar em projetos internacionais, sempre em viagem. Mas enviou-nos o seu amor e os parabéns à irmã. Aplausos novamente. E eu, ali, invisível, a ouvir o homem que me expulsara de casa a vangloriar-se da minha ausência ocupada. Cada palavra era uma lâmina. Senti uma força crescer dentro de mim. Não impulsiva, mas fria, precisa. Uma clareza absoluta. Eles não iriam escapar impunes.
Quando a multidão ergueu os copos num brinde a Catarina e a família Duarte, dei um passo à frente. Não planeei, simplesmente aconteceu. O professor Mendes notou-me primeiro. Que discurso bonito, comentou, virando-se para mim. Mas é curioso. Pensava que tinhas dito que eras filha do senhor Duarte. Sou, respondi em voz baixa, mas firme. Sou a filha que ele acabou de declarar ausente. O professor franziu o sobrolho. Não entendo. Ele mentiu. Estou aqui desde o início da noite. Só ninguém reparou, porque há 7 anos deixaram de querer ver-me. Antes que ele pudesse responder, o doutor Gregório, o reitor da Faculdade de Medicina, aquele com quem eu tinha falado mais cedo sobre o possível contrato, juntou-se a nós. Está tudo bem por aqui? Perguntou. Olhei-o nos olhos e percebi o momento certo. Doutor, há algo que precisa de saber antes de falarmos de trabalho, disse com calma estudada. Ele acenou curioso. O salão, ainda ruidoso, parecia não reparar em nós, por enquanto. O senhor Duarte, o homem que acabou de discursar, é o meu pai. Continuei. Sou a filha que ele disse estar a viver fora. Mas não estou fora. Fui expulsa de casa há 7 anos, quando abandonei a universidade por motivos de saúde mental. O doutor Gregório franziu o sobrolho. Expulsa? Sim, confirmei. Fui deserdada, humilhada e cortaram contato comigo. Desde então, nunca mais me falaram. E agora descobri que usam o meu nome e o meu trabalho para se promoverem socialmente. O professor Mendes abriu a boca, chocado. O doutor Gregório, depois de uma pausa, respondeu. Isso é uma acusação grave. Não é acusação, é facto, repliquei. Tenho gravações. Retirei o telemóvel e abri o ficheiro de áudio. O som da voz de Catarina encheu o espaço em volta de nós, mesmo que apenas nós 3 o ouvíssemos no início. Ela desapareceu há anos. O advogado disse que podemos reivindicar a parte dela da herança. Mãe, é o melhor. Ela fez a escolha de estragar a própria vida. As palavras ressoaram, cortantes. O professor levou a mão ao peito. O doutor Gregório ficou imóvel. Isto é a voz da sua irmã? Perguntou. É. E prova que não só mentiram sobre mim, como planeiam roubar o que me pertence legalmente. Ele fitou-me por longos segundos. Depois desviou o olhar para o palco, onde o meu pai ainda recebia elogios. Isto muda tudo. Antes que pudesse dizer mais, a minha mãe apareceu, conduzindo o doutor Gregório na nossa direção, provavelmente para o apresentar a bons amigos. Quando me viu, o sorriso desfez-se-lhe num segundo. Inês? Murmurou pálida. Boa noite, mãe. Disse em tom calmo, mas glacial. Bela festa. Pena não ter recebido o convite. Ela piscou os olhos atordoada. Olhou para o doutor Gregório, que observava em silêncio, e tentou recompor-se. Não percebo o que estás a fazer aqui. Eu também não percebo o que vocês estão a fazer há 7 anos, mas talvez possamos esclarecer isso diante de todos. A tensão começou a atrair olhares próximos. Alguns convidados começaram a sussurrar. Isto não é o momento, sibilou ela. Não? Porque passaste o dia inteiro a falar de mim, não é? A repetir mentiras. Pois bem, já que me tornaram tema público, acho justo que todos ouçam a versão verdadeira. A minha mãe estendeu a mão para me afastar do centro, mas recuei. Não me toques, disse, firme. O meu pai aproximou-se, o rosto crispado. O que é isto? Perguntou, num tom de falsa calma. A verdade, finalmente, respondi. Ele baixou o tom, tentando controlar a situação. Inês, não faças isto aqui. Aqui é precisamente onde deve ser feito, cortei. Passaste a noite a discursar sobre família e orgulho, a inventar que eu vivo no estrangeiro, enquanto planeias roubar a herança da avó. Um murmúrio espalhou-se pela sala. A Catarina apareceu por trás dele, lívida. Que disparate é este? Começou, mas a voz tremia. Não fales, Catarina. Interrompi e mostrei o telemóvel. Tenho tudo gravado. A tua conversa com a mãe. O vosso plano para me eliminar dos documentos legais. Estás louca, sussurrou ela. Sempre foste. Louca? Não, lúcida.
A única coisa que perdi foi a ingenuidade de acreditar que a família me protegeria. O professor Mendes, que entretanto chamara a atenção de alguns colegas, deu um passo em frente. Posso confirmar que a Inês foi minha aluna. Tinha talento genuíno. E que me perdoe, mas se o que ela diz é verdade, e parece ser, os senhores comportaram-se de forma vergonhosa. Os olhares começaram a mudar. O brilho artificial de admiração nos rostos dos convidados transformou-se em desconforto, depois em choque. O doutor Gregório juntou-se àquele coro silencioso de reprovação. Senhor Duarte, ouvi pessoalmente o seu discurso sobre as suas 2 filhas bem-sucedidas. Agora ouço esta gravação. Está disposto a negar, aqui e agora, que sabia do que se passava? O meu pai corou, os lábios cerrados. A minha mãe, desesperada, tentou defender-se. Fizemos o que achamos melhor. Ela precisava de disciplina. Não, mãe. Corrigi. Eu precisava de compreensão. E vocês deram-me vergonha, desprezo e rejeição. O salão, que antes ecoava de música, estava agora mergulhado num silêncio tenso. Vários convidados tinham começado a gravar discretamente com os telemóveis. Percebi então que a fachada perfeita dos Duarte começava a ruir ali, diante de todos. E pela primeira vez, não fui eu quem se encolheu. O silêncio que se instalou naquele salão foi quase físico, pesado, sufocante. O som distante do rio e da música que vinha do andar superior parecia pertencer a outro mundo, muito longe dali. Todos os olhos estavam fixos em nós, em mim, na minha mãe, no meu pai, na Catarina. A família perfeita, rasgada ao meio diante de 200 testemunhas. O meu pai respirou fundo, o rosto manchado de raiva e vergonha. Chega, Inês, disse ele, num tom baixo, mas ameaçador. Queres atenção? Parabéns, conseguiste. Não quero atenção, quero verdade. Respondi, sem me mover. O microfone ainda estava pousado no púlpito, abandonado depois do discurso dele. Caminhei até lá, sentindo as pernas tremerem, mas a voz firme. Peguei no microfone. O ruído do feedback ecoou brevemente, e a atenção total da sala concentrou-se em mim. Boa noite. Comecei. Eu sou a Inês Duarte, a filha mais velha do casal que acabou de vos dizer que tem uma carreira brilhante no estrangeiro. Pausa. Não é verdade. Ouvi murmúrios discretos espalharem-se como um sussurro elétrico. Há 7 anos, continuei, fui expulsa de casa por ter deixado a universidade. Sofria de depressão e ataques de pânico. O apoio que recebi foi um ultimato. Ou voltava a ser a filha perfeita que queriam, ou deixava de existir para eles. Escolheram a segunda opção. Durante anos fui invisível. E esta noite, descobri que, enquanto fingiam que eu tinha desaparecido, contavam ao mundo uma história confortável, uma história onde eu era um sucesso conveniente, útil apenas para a aparência de uma família exemplar. Do fundo da sala, ouvi o som abafado de copos pousados nas mesas, um ou outro suspiro de incredulidade. As expressões dos convidados mudavam rapidamente. Surpresa, desconforto, indignação contida. Mas o que é pior, acrescentei, levantando o telemóvel, é que hoje ouvi a minha irmã e a minha mãe a planear roubar a herança que a minha avó me deixou. E, para quem duvidar, tenho tudo gravado. Carreguei no botão de reprodução. A voz de Catarina encheu o salão. O som não era perfeito, mas era suficientemente claro. Ela desapareceu há anos. O advogado diz que podemos reivindicar a parte dela. Ela fez a sua escolha. As pessoas começaram a murmurar alto. Um homem, amigo do meu pai, levantou-se da mesa e balançou a cabeça em desaprovação. Uma mulher, conhecida da minha mãe, tapou a boca com a mão. O rosto de Catarina empalideceu como papel. A minha mãe sussurrava, "Para, por favor", quase em lágrimas. Mas eu continuei. Durante 7 anos, reconstruí a minha vida do zero. Trabalhei em cafés, dormi em sofás de amigos, ensinei-me a mim mesma design gráfico e gestão. Hoje, dirijo a minha própria agência, a Luso Forma Studio, com 15 empregados e clientes em várias cidades do país. Tudo o que conquistei
conquistei sem vocês. E, ironicamente, é esse sucesso, o mesmo que me disseram que nunca teria, que agora tentavam usar para se engrandecerem. A minha voz tremia de emoção, mas não de medo. O medo já não vivia em mim. Vi o professor Mendes erguer-se discretamente entre os convidados. Posso confirmar cada palavra, disse ele em voz firme. A Inês sempre teve talento e determinação. Se caiu, foi porque a empurraram. O reitor Gregório cruzou os braços, observando o meu pai. Senhor Duarte, tem algo a dizer? Perguntou seco. O meu pai olhou à volta, percebendo que já não havia como escapar. Isto é um espetáculo vergonhoso, disse tenso. A minha filha está perturbada. Está-me a inventar tudo isto para nos humilhar. Eu respirei fundo, sem baixar o olhar. Perturbada estava eu há 7 anos, quando implorei por ajuda, e vocês fecharam a porta. Hoje estou lúcida, e cansada de ser o vosso segredo conveniente. A minha mãe tentou avançar, mas o Dr. Gregório levantou a mão, num gesto que a silenciou. Com todo o respeito, disse ele, esta situação não se resolve com desculpas vagas. A senhora Inês apresentou provas. Provas de fraude e de difamação. A palavra fraude ecoou alto o suficiente para fazer vários convidados franzirem o sobrolho. O meu pai empalideceu. Catarina olhava para o chão, sem conseguir sustentar o olhar de ninguém. João apareceu nesse momento. Não sei como nem quando chegara. Deve ter seguido a localização partilhada no telemóvel. Aproximou-se calmamente e colocou-se ao meu lado. Boa noite, disse ele, olhando para os presentes. Sou João Ferreira, sócio da Inês na Luz Informa. Talvez assim fique claro que a carreira fictícia no estrangeiro, de que falaram, é, na verdade, um negócio bem real aqui em Lisboa. Pegou no tablet e abriu o nosso portfólio. As luzes do ecrã refletiram-se no rosto atônito de alguns convidados. Aqui tem alguns dos nossos clientes. A Fundação Gulbenkian, a Câmara Municipal de Cascais, a Porto Wines. O ano passado, a empresa faturou 1.600.000 euros. E tudo isto começou com ela, com a Inês, a trabalhar sozinha num quarto alugado e um portátil emprestado. As vozes dos convidados encheram o salão, desta vez de espanto, não de piedade. Alguns até bateram palmas espontaneamente. João continuou, com o tom frio e profissional de quem não precisava de gritar. O que esta família tentou fazer hoje não é apenas imoral. É crime. Tentaram reclamar legalmente o fundo deixado pela avó Matilde Duarte, sabendo que a beneficiária está viva e ativa. Chama-se tentativa de fraude patrimonial. E nós temos gravações, testemunhas e documentação para o provar. O reitor Gregório voltou-se para o meu pai, agora com expressão cortante. Senhor Duarte, recomendo que procure um advogado imediatamente. O meu pai tentou ainda argumentar. Não fazia ideia. Foi um mal-entendido. Mas as palavras soavam ocas, frágeis. A máscara desmoronava-se, e nada restava senão o ridículo. A minha mãe chorava em silêncio. Catarina tremia, sem dizer palavra. Eu respirei fundo e olhei para todos, os rostos conhecidos e desconhecidos que tinham testemunhado o desmoronar daquela fachada. Não vim aqui para destruir ninguém, disse por fim. Vim para deixar claro que não serei mais apagada. Não preciso do vosso respeito, mas exijo que parem de mentir. Entreguei o microfone a um funcionário e saí. O som dos murmúrios ficou para trás, misturado com o tilintar de copos e o chiar das câmaras de telemóvel. Lá fora, o ar fresco da noite cheirava a liberdade. João acompanhou-me até o carro. Tenho um advogado de confiança, disse ele, abrindo a porta. Chama-se Miguel Correia. Amanhã de manhã tratamos disto. Assenti, exausta, mas aliviada. Enquanto o carro se afastava do Palácio do Freixo, olhei pela janela. As luzes douradas refletiam-se no Douro, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo enorme se tinha partido, e algo novo começava a nascer. Pela primeira vez em 7 anos, senti-me inteira. Na manhã seguinte, o escritório da Luz Informa parecia mais luminoso do que nunca. Miguel, o advogado, chegou pontualmente, de fato escuro e olhar tranquilo. Sentamo-nos à mesa de reuniões com cafés e pastas abertas.
A gravação é sólida, disse ele, após ouvir tudo. A vossa avó deixou o fundo com cláusulas claras. Nenhuma dependia da tua relação com a família. Eles vão tentar negar, respondi. Vão dizer que abandonei tudo voluntariamente. Miguel sorriu de leve. A tentativa de negação só reforça o dolo. E tens testemunhas: o reitor, o professor, metade dos convidados. Enquanto ele falava, João passou-me uma folha com as próximas etapas. Carta formal, pedido de auditoria do fundo, possível acordo extrajudicial. Vamos fazê-los assinar, disse ele. Sem escândalos, sem gritos, com documentos. Olhei para os dois e senti uma onda de gratidão. Durante anos pensei que estava sozinha. Mas afinal, a família que importava era aquela. As pessoas que me escolheram sem obrigações de sangue. Naquela tarde, Miguel enviou a carta oficial aos meus pais, marcando reunião para 2 dias depois, no seu escritório em Lisboa. O documento era claro: restituição total do fundo, assinatura de renúncia a qualquer reivindicação futura e cláusula de não contacto permanente. Caso recusassem, seria aberto processo judicial por tentativa de fraude e difamação pública. Esperei as 48 horas com o coração suspenso. Não houve resposta. Mas no terceiro dia, ao meio-dia, o telefone tocou. Era a secretária de Miguel. Eles confirmaram presença para amanhã. Virão com o advogado deles. Suspirei. A guerra estava longe de acabar, mas pela primeira vez eu não tinha medo de lutar. O escritório do Dr. Miguel Correia ficava na Avenida da Liberdade, num prédio antigo restaurado, com janelas altas e cheiro a madeira encerada. Cheguei cedo, acompanhada pelo João. O trânsito de Lisboa rugia lá fora, mas dentro daquela sala tudo era silêncio. O silêncio antes da tempestade. Miguel já nos esperava com a serenidade habitual. Sobre a mesa, uma pasta de couro castanho continha todos os documentos: a gravação transcrita, a certidão do fundo da avó Matilde, as provas das mentiras públicas. Havia até uma lista de testemunhas: professores, colegas, convidados da festa. Pouco depois, o relógio da parede marcou as 10 em ponto. A porta abriu-se e eles entraram. Primeiro o meu pai, de fato escuro e rosto crispado. Logo atrás a minha mãe, com um lenço de seda no pescoço a esconder o nervosismo. Por fim, a Catarina, que parecia ter encolhido, os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Acompanhava-os um advogado idoso, de semblante cansado, que cumprimentou Miguel com formalidade contida. Sentem-se, por favor, disse Miguel, num tom neutro, quase cordial. Ninguém respondeu. O som das cadeiras a arrastar ecoou como uma lâmina no ar. A tensão era palpável. Miguel abriu a reunião com a frieza de um cirurgião. Agradeço terem vindo. Estamos aqui para resolver uma questão de forma civilizada. A senhora Inês Duarte é a legítima beneficiária do fundo criado por sua avó, Matilde Duarte, conforme documento de 2003. As gravações e os testemunhos confirmam que houve tentativa de apropriação indevida por parte da família. Pretendemos um acordo que ponha fim a esta situação sem recurso a tribunal. O advogado deles pigarreou, tentando parecer calmo. O meu cliente nega qualquer intenção fraudulenta. Tudo não passou de um mal-entendido familiar. Miguel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Um mal-entendido que inclui conversas gravadas a planear a falsificação de uma renúncia e a declaração de abandono? É um conceito curioso de mal-entendido, doutor. O homem corou. A minha mãe apertava o lenço entre os dedos, as unhas cravadas no tecido. Catarina mantinha o olhar vazio. Queremos apenas evitar mais constrangimentos públicos, disse o advogado deles. Estamos dispostos a discutir uma solução. Miguel empurrou para o centro da mesa uma pasta com 4 cópias de um documento encadernado. Aqui está a solução. Leiam. O silêncio foi absoluto enquanto eles percorriam as páginas. O documento era claro. 1. Transferência imediata e integral do fundo para a conta designada por mim. 2. Renúncia total a qualquer direito sobre os bens. 3. Compromisso de não contacto direto ou indireto. 4. Proibição de utilizar o meu nome, imagem ou conquistas em qualquer contexto público ou profissional. 5.
Aceitação de que, em caso de incumprimento, seria aberto processo judicial por fraude e difamação. Isto é chantagem, disse o meu pai, enfim, a voz rouca. Não, corrigiu Miguel com suavidade cortante. Isto é consequência. Ele tentou manter a postura, mas as mãos tremiam. Estamos a falar de família, murmurou ele. Deveríamos resolver isto em privado. Olhei-o diretamente, sem raiva, apenas exaustão. Família? Perguntei. A mesma que me expulsou de casa quando precisei de ajuda? A mesma que inventou que eu vivia em Londres? Não, pai. Isto é negócios. E negócios tratam-se com papéis, não com abraços falsos. A minha mãe tentou intervir, com voz trêmula. Inês, por favor. Fizemos erros, admito, mas não merecemos ser destruídos assim. Não vos estou a destruir, respondi, calma. Estou apenas a garantir que nunca mais me podem magoar. As lágrimas dela começaram a cair, mas não me tocaram. Durante anos chorei por causa deles. Agora, as lágrimas eram deles, e eu era apenas testemunha. Miguel recostou-se na cadeira. A senhora Duarte pode, se quiser, aceitar o acordo sem contestar. Mas se recusarem, amanhã mesmo apresento queixa formal no Ministério Público. As consequências serão inevitáveis. O advogado deles consultou os papéis, resignado. Dei-me 5 minutos com os meus clientes. Saíram da sala, deixando-nos naquele silêncio denso. João colocou a mão sobre a minha. Estás bem? Estou, menti. Só quero que acabe. A verdade é que cada segundo me custava. Vê-los ali, a mãe desfeita, o pai ferido no orgulho, a irmã calada, lembrava-me de tudo o que perdera. Não apenas o dinheiro, mas a infância, a confiança, o amor. Mas também me lembrava de tudo o que ganhara. A paz, a independência, a força de nunca mais depender deles. Pouco depois, voltaram a entrar. O advogado parecia cansado, derrotado. Aceitamos os termos, disse sem rodeios. O meu pai apertava o maxilar com tanta força que o músculo lhe saltava da pele. A minha mãe, pálida, apenas assentiu. Catarina chorava em silêncio. Miguel distribuiu as canetas, uma para cada um. Assinem nas 3 cópias, por favor. O som das canetas a riscar o papel foi quase hipnótico. Cada assinatura parecia apagar um pedaço da dor antiga. Quando a última linha foi traçada, Miguel recolheu as pastas e fez cópias autenticadas ali mesmo. Pronto, disse ele. Está feito. A partir deste momento, não existe dívida, não existe vínculo. Legalmente, a senhora Inês é a única titular do fundo. O advogado deles levantou-se. Os meus clientes agradecem a oportunidade de encerrar isto sem mais exposição pública. Miguel acenou brevemente. O encerramento depende de se manterem em silêncio. E aconselho vivamente que o façam. O meu pai levantou-se, mas antes de sair, olhou-me por um longo instante. Havia algo novo no olhar dele. Não arrependimento, nem ódio, apenas derrota. Espero que consigas viver com o que fizeste, murmurou. Já consigo, respondi. Há 7 anos que aprendo a fazê-lo. A minha mãe hesitou à porta. Desejo-te felicidade, Inês. Já a encontrei, mãe. Só demorou mais porque tive de a procurar sozinha. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio da sala pareceu expandir-se. Fiquei ali, imóvel, durante vários segundos. Depois sentei-me de novo e deixei sair um riso nervoso, misto de alívio e incredulidade. Miguel sorriu. Parabéns. Acabaste de encerrar um ciclo. Parece mais uma libertação do que uma vitória. Às vezes, são a mesma coisa. Saímos do escritório pouco depois do meio-dia. O sol brilhava alto sobre a Avenida da Liberdade, e o vento trazia o cheiro das tilhas. João virou-se para mim. Agora, o que vais fazer? Viver, respondi. Finalmente, viver sem ter de provar nada a ninguém. Nos dias seguintes, a transferência do fundo foi concluída. A soma era maior do que eu esperava. Investimentos antigos, juros acumulados, uma fortuna discreta, mas sólida. Miguel tratou de todos os detalhes burocráticos.
Eu limitei-me a assinar, ainda meio atordoada com a ideia de que, pela primeira vez na vida, nada me faltava. Mas o dinheiro, percebi rapidamente, não era o mais importante. O que importava era o encerramento. Aquela sensação de ter passado uma vida inteira a tentar ser vista, e de repente já não precisar disso. No fim da semana, recebi um e-mail do Dr. Gregório. Curto e direto. Inês, após o que presenciei, quero reafirmar que o nosso interesse profissional se mantém. A Luz Forma será responsável pela nova identidade visual da Faculdade de Medicina. O talento merece reconhecimento, não caridade. Sorri ao ler. A ironia era perfeita. A mesma noite em que o meu passado tentara destruir-me, acabara por abrir portas inesperadas. Lembrei-me das palavras do professor Mendes. Às vezes, a verdade demora a chegar, mas quando chega, não precisa de gritar, apenas existir. Nessa noite, sentei-me sozinha na varanda do meu apartamento, em Campo de Ourique, chá nas mãos e a cidade a respirar lá embaixo. Olhei para as luzes distantes do Tejo e pensei em tudo o que perdera, e no quanto tinha ganho. A minha história já não era um segredo de família, nem um rótulo de vergonha. Era apenas minha. E pela primeira vez em 7 anos, senti-me livre. Passaram-se 3 meses desde aquela reunião na Avenida da Liberdade. 3 meses de silêncio absoluto da parte da minha família. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem, nenhum rumor. Apenas o eco distante de um passado que pouco a pouco se dissolvia. E, pela primeira vez em muito tempo, a minha vida parecia seguir um ritmo normal. As manhãs começavam com o som do elétrico a passar na rua, o cheiro a café fresco, o sol filtrado pelas cortinas do estúdio. A Luz Forma Estúdio florescia. Tínhamos duplicado a equipa, e o novo contrato com a Faculdade de Medicina tornara-se um caso de sucesso. A ironia de trabalhar com a mesma instituição que celebrara a minha irmã não me escapava. Era como se o universo tivesse decidido equilibrar as contas à sua maneira. O João continuava a ser o meu braço direito, mas também o meu ponto de ancoragem emocional. Era ele quem me lembrava, nas manhãs caóticas de reuniões e prazos, que eu não precisava de provar nada a ninguém. E, talvez pela primeira vez, eu acreditava nisso. A cidade, o Renascimento Lisboa em setembro, tinha uma luz dourada, quase melancólica. As fachadas antigas pareciam respirar, e o rio, com o seu brilho lento, tornava-se espelho de um tempo novo. Todas as tardes, depois do trabalho, caminhava até a ribeira das naus e sentava-me junto à água, a ver os barcos passarem. Era o meu ritual de reconciliação, comigo, com o silêncio, com a vida. No início, o vazio deixado pela ausência da família ainda doía. Não de saudade, mas de hábito. Há sempre um eco nas relações cortadas, um espaço onde antes havia ruído e onde agora só existe o som distante da liberdade. Mas a dor foi se transformando em algo mais sereno. Aceitação. Comecei a perceber que não era minha obrigação perdoar, nem esquecer. Era apenas minha obrigação seguir. E seguir, descobri, era um verbo tranquilo. Uma manhã, ao chegar ao estúdio, encontrei o João a segurar o telemóvel com uma expressão estranha. Inês, viste isto? Perguntou, virando o ecrã para mim. Na página principal de um jornal digital, lia-se a manchete. Antigo cirurgião de renome suspenso por irregularidades financeiras. Dr. Duarte, sob investigação por uso indevido de fundos hospitalares. O coração apertou-me por um instante, não de culpa, mas de incredulidade. Li o artigo inteiro. Falava de contratos irregulares, do uso de donativos de investigação para despesas pessoais, de relatórios falsificados. O nome do meu pai estava em todo o lado. Não senti satisfação, nem desejo de vingança. Apenas uma estranha tristeza. A queda dele era inevitável, mas ver as ruínas era sempre duro. João pousou o telemóvel. Achas que isto tem alguma coisa a ver com... Não. Interrompi. Ele cavou o próprio buraco há muito tempo. Eu só deixei de tapar. E era verdade. A mentira tem o hábito de crescer sozinha, de se devorar por dentro, até já não sobrar estrutura para a sustentar. Eles viveram de aparências durante décadas. Eu apenas retirei o verniz.
Soube mais tarde que a minha mãe deixara de frequentar os jantares sociais, que a casa de família em Sintra fora vendida às pressas, que a Catarina trabalhava num hospital de província no norte. Não senti nada. Não alegria, nem pena. Apenas distância. E essa distância era o meu escudo. O estúdio mudou-se, em dezembro, para um espaço maior, um antigo armazém no Beato, transformado em loft criativo. As paredes estavam cobertas de plantas, quadros e maquetes de projetos. Era um caos bonito, o tipo de desordem que respira criatividade. Numa sexta-feira à tarde, o João chamou-me para o andar de cima. Havia uma surpresa. Toda a equipa reunida, champanhe nas mãos, aplausos, risos. No ecrã projetado na parede, lia-se: Luz em Forma, nomeada para o Prêmio Nacional de Design Contemporâneo. Fiquei imóvel por um momento, sem saber se ria ou chorava. Aquele reconhecimento não era apenas profissional, era simbólico. Era o selo de que tudo aquilo, as noites sem dormir, a dor, a solidão, tinha valido a pena. O João brindou em voz alta. A Inês, que transformou ruínas em arte e dor em força. A equipa aplaudiu. Eu ergui o copo sorrindo. A liberdade, disse. A nossa liberdade. E naquele instante, percebi que já não me definia pelo que perdera, mas pelo que construíra. Cartas não enviadas. Às vezes, à noite, escrevia cartas que nunca enviava. Uma para o meu pai, outra para a minha mãe, outra, mais curta, para a Catarina. As palavras variavam, mas o tom era sempre o mesmo. Calmo, resolvido. Nunca escrevia por raiva. Escrevia porque era a única forma de encerrar aquilo dentro de mim, de pôr ponto final sem precisar de resposta. Pai, nunca quis destruir-te. Só quis existir fora da tua sombra. Aprendi contigo a ser resistente, mas à minha maneira. Mãe, espero que um dia entendas que amar não é controlar. A solidão que sentes agora é a mesma que eu vivi durante anos, e, acredita, sobrevive-se a ela. Catarina, desejo-te paz. A inveja é apenas o medo disfarçado de orgulho. Espero que consigas viver sem medo. Depois dobrava as folhas, guardava-as numa caixa de madeira e voltava à minha vida. Nunca as relia. Mas saber que existiam era suficiente. Em janeiro, durante uma conferência de design em Coimbra, encontrei alguém que não esperava ver. A Catarina. Estava magra, o cabelo apanhado num coque simples, e usava um crachá de residente hospitalar. Quando me viu, congelou. Por um segundo, pensei que se viraria e fugiria. Mas não. Deu 2 passos hesitantes e parou diante de mim. Inês. A voz dela era quase um sussurro. Assenti, cautelosa. Catarina. O silêncio entre nós era denso, cheio de tudo o que nunca dissemos. Por fim, ela respirou fundo. Eu só queria pedir desculpa. Não pela herança, nem pela gravação, nem pelo que dissemos, mas por ter acreditado neles. Por ter deixado que te magoassem e ficado calada. Não respondi de imediato. Havia sinceridade no olhar dela, cansada, quebrada, mas real. Demorou 7 anos, disse eu por fim. Mas às vezes é preciso perder tudo para começar a ver. Ela acenou, lágrimas contidas. Espero que estejas feliz. Estou, respondi. E espero que tu também encontres a tua maneira de estar. Abraçamo-nos. Um abraço breve, incerto, mas humano. E nesse momento, percebi que o perdão não é um gesto que se oferece, é um estado que se alcança. E eu já estava lá. 6 meses depois, a Luz e Forma ganhou o prêmio. Subi ao palco com o João, sob o aplauso de uma plateia que nunca imaginaria há alguns anos. As luzes cegavam-me, mas eu via tudo com nitidez. Os rostos sorridentes, os colegas, os clientes, o futuro. No discurso, disse apenas: dizem que o sucesso é a melhor vingança. Eu prefiro pensar que é a melhor libertação. Há quem nos ensine a ser fortes pelo amor, e há quem nos ensine pela ausência dele. O importante é continuar a construir, mesmo quando nos derrubam. Obrigada a quem ficou, e obrigada também a quem partiu, porque foi no espaço que deixaram que encontrei a mim mesma. A plateia levantou-se.
João apertou-me a mão, e nesse gesto, senti o peso de tudo o que deixara para trás. Quando saí do palco, o mundo parecia novo. Não havia fantasmas à minha espera, apenas luz. E soube, com a certeza tranquila, de quem atravessou o inferno e voltou. Tinha vencido. Meses depois, numa manhã qualquer, recebi uma carta registada. Sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Inês, espero que continues a viver em paz. A casa em Sintra foi vendida. O jardim floresceu uma última vez antes de partirmos. A tua mãe. Dobrei o papel e guardei-o na mesma caixa onde estavam as cartas nunca enviadas. Sorri. Não chorei. A vida tinha finalmente seguido o seu curso, natural e irreversível. Saí à varanda. Lisboa brilhava sob o sol de primavera. O Tejo corria calmo, e o som distante dos elétricos misturava-se com gargalhadas vindas da rua. Peguei numa chávena de café e, pela primeira vez, respirei sem peso. Não havia mais nada a provar, nada a esconder, nada a temer. O passado tinha terminado, e o futuro, esse, finalmente, era meu.